Boa tarde. Vamos dar início à terceira sessão plenária do Congresso de Literacia Média e Cidadania deste ano, que tem por tema Por uma nova consciência do espaço público. O tema desta sessão, no fundo, corresponde ao tema central do Congresso. Esta sessão insere-se já no tributo ao professor Paquete de Oliveira. Como a professora Sara Pereira disse na abertura deste Congresso, a organização entendeu ser de justiça prestar uma homenagem ao professor Paquete de Oliveira. Esta homenagem tem duas partes. A primeira parte é esta sessão e depois seguir-se-á o tributo propriamente dito. Mas dizia há pouco que a organização entendeu prestar esta homenagem ao professor Paquete de Oliveira pelo contributo que ele deu para estas matérias em Portugal, para as ciências da comunicação, para a literacia dos média, mas também para esta temática do espaço público. E entendeu também prestar este contributo, este tributo, atendendo à colaboração que o professor Paquete de Oliveira muito generosamente deu às edições anteriores do Congresso. Esta é a primeira edição que se realiza sem a sua presença, algo que evidentemente nos causa tristeza, mas nas três anteriores ele participou, quer através das suas intervenções, quer também porque foi membro da Comissão Científica. É uma homenagem mais do que justa pelo seu legado científico, mas também pelo seu legado humano. Prestamos-lhe a nossa homenagem e queremos agradecer o termos podido contar com ele, com o seu contributo, com o seu humanismo. Esta sessão, vou começar por vos explicar a mecânica desta sessão. Vai começar com uma conferência inaugural ou inicial do professor Viriato Sormanho Marques, que está à minha esquerda, e depois seguiremos com um debate, inicialmente entre os membros da mesa, o Pedro Coelho, que está à minha direita, e a Catarina Burné, que está à direita do Pedro. Peço desculpa, eu normalmente sou razoavelmente informal, peço desculpa não vos ter tratado pelos títulos. É assim pouco tempo. E também quero esclarecer que o modo como estamos sentados na mesa não obedece a nenhum protocolo. Peço desculpa aos participantes, mas, aliás, como sabem, eu até gostaria que nos sentássemos não na mesa, mas porque gostaria de instar também a plateia, quando chegar o momento, a sentir-se descontraída e a intervir também. Uma breve nota sobre os currícula dos intervenientes nesta sessão. Enfim, qualquer um dos três tem um currículo superior à minha capacidade de memorização. Portanto, não vou conseguir reproduzir, peço desculpa, mas de facto sinto-me muito honrado em contar com tão distintos colegas. Enfim, o meu papel é só de moderador, mas nesta sessão com tão distintas presenças. O professor Viriato Sormanho Marques, só uma brevíssima nota, é professor catedrático na Universidade de Lisboa, onde se doutorou e já se havia licenciado em Filosofia. Corrijam-me se eu me equivocar. Fez o mestrado em Filosofia Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa e tem uma produção científica vastíssima. Eu tenho a ideia de ter visto que é autor de cerca de 400 obras entre os vários tipos. Isto é obviamente avassalador. Conhecemos-lo também da comunicação social. Entre 85 e 87 foi representante da opinião pública no Conselho de Imprensa. Foi também responsável nacional por uma iniciativa que se designava Ler Jornais é Saber Mais. E penso que todos conhecemos a sua participação através dos meios de comunicação, dos artigos que escreve. Eu, por exemplo, gosto muito de o ver atualmente num programa na RTP3, em que tem como colega de painel a Helena Matos. Não é? Gosto muito de acompanhar. Imediatamente à minha direita, e como digo, não estou a seguir nenhum protocolo, é só aqui a proximidade física. Imediatamente à minha direita está o Pedro Coelho. Penso que muitos conhecerão por ser jornalista, portanto é jornalista na SIC, jornalista de investigação e de grande reportagem, mas é também professor, portanto professor auxiliar, se a memória não me falha, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, onde fez também doutoramento.
Enfim, poderia ficar aqui bastante mais tempo. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, e também vou dizer isso a propósito do Pedro Coelho. Esqueci-me de dizer uma coisa também muito importante, é que os membros da mesa são também muito reconhecidos e distinguidos. O professor Viriato Sormanho Marques, por exemplo, foi distinguido com a Ordem de Grande Oficial, ou melhor, Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, penso que é assim. O Pedro Coelho tem variedíssimos prémios da Gazeta Televisão, por exemplo, enfim, tem outros, não vou repetir. À direita de todo, à minha direita, portanto, à vossa esquerda, está a Catarina Burné, que é pós-doutorada pela Universidade de São Paulo, doutorada pela Universidade Católica de Lisboa, onde iniciou a sua carreira académica em 2002. Penso que é a pessoa mais jovem da mesa, no entanto, tem também já uma carreira fantástica. Se a Catarina não me levar a mal, dos membros da mesa, a Catarina é, enfim, profissionalmente, a pessoa com quem tenho mais contacto, porque colaboramos num projeto de que eu fui corresponsável há uns anos, de cooperação com Timor, e aí confesso que muito rapidamente me apercebi das excepcionais qualidades da professora Catarina, a Catarina Daf Burné, porque além dos seus vastos conhecimentos tem uma sensibilidade e um humanismo que me fascinaram. Portanto, espero não a estar a deixar desconfortável, mas digo com sinceridade. Bom, a mecânica, como dizia há pouco, vamos começar com a conferência do seu professor Viriato Sormanho Marques e depois continuaremos com intervenções do painel e então depois passaremos para a plateia. O seu professor... Muito boa tarde a todos. Permitam-me que agradeça em primeiro lugar a honra deste convite. É para mim um grande prazer estar numa sessão que homenageia o meu amigo Paquete Oliveira, pessoa com quem tive o prazer de conviver durante muito tempo e partilhar muitas ideias e muitas preocupações, e um excelente ser humano. Queria agradecer, no fundo, este convite ao Manuel Pinto, à Sara Pereira, e agradecer também ao Sérgio Gomes da Silva, que tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, e à Catarina Burné e ao Pedro Coelho, me acompanharem neste debate sobre este tema, verdade, felicidade e eficácia política, o desafio triangular da cidadania na pletórica desordem mediática em curso. Eu tenho consciência que estou perante um público que trabalha estes temas de uma forma muito profissional, diversificada, e por isso estou completamente à vontade para confessar que este tema e a forma como o vou abordar parte de uma constatação inicial. É que nos encontramos numa fase de absoluta aceleração em relação ao que podemos considerar os meios tecnológicos do espaço público. Eu não saberia enumerar todos os novos instrumentos que permitem, digamos assim, a intervenção nesse espaço público. No entanto, a minha intervenção vai um pouco no sentido de, com humildade crítica e com serenidade, espero, chamar a atenção para que a paisagem muda, mas há elementos que permanecem, e esses elementos ajudam-nos a pensar as nossas questões e, no fundo, também evitam alguma dramatização excessiva que, por vezes, surpreende nas preocupações dos agentes políticos, dos educadores, sejam pais, sejam professores, e todos aqueles que somos, no fundo, consumidores e intervenientes no espaço público. As coisas têm mudado muito, evidentemente. O espaço público chegava onde chegava a voz humana, não é? Era muito importante na democracia ateniense o sítio onde se estava situado na ágora e a capacidade de vocalização que se tinha, mas as coisas começaram a mudar, não foi agora, começaram a mudar a partir do momento em que a imprensa, a palavra escrita, começou a chegar a todo lado. Estamos a comemorar este ano 500 anos da Reforma Luterana. A Reforma Luterana só foi possível porque o espaço público mudou com a imprensa, com a galáxia de Gutenberg. Andavam a perseguir o Lutero num sítio, mas a palavra dele chegava a muitos sítios, através da imprensa. Portanto, o que muda e o que permanece.
de alguma forma, aquilo que permanece, pelo menos por enquanto os participantes no espaço público são fundamentalmente criaturas humanas, o que permanece é o software antropológico. É, no fundo, a estrutura e o modo como pensamos, reagimos, enquanto seres humanos, nas nossas finitudes, incompletudes e capacidades. E, nesse aspecto, a viagem que, no tempo que me foi confiado, quero fazer convosco, é uma viagem que será feita de forma interrogativa, como podem ver, e que vai convocar para a resposta, ou pelo menos para o aprofundamento destas perguntas, das 3 perguntas principais que aqui estão, no fundo, vamos dialogar com a tradição, e reparei há pouco que o texto mais próximo de nós, que eu vou usar aqui, no diálogo convosco, é um texto que foi publicado há 50 anos. Portanto, tudo mais é bastante mais antigo. E isto vai no sentido de reforçar a ideia de que, se queremos perceber o que está a mudar, temos também que partir de uma análise daquilo que permanece nessa mudança. E é sobre esses elementos que eu gostaria de fazer a viagem convosco. A primeira pergunta é esta: porque são intranquilas as relações entre a verdade e a política? Sei que muitos de nós partilhamos as perguntas, interrogações e angústias também com a questão da verdade, o estatuto da verdade, a pós-verdade, a falsificação. Vamos ver como é que, de facto, este tema não é um tema que surgiu agora. Não é? Justamente o tal texto mais moderno, mais recente, que tem apenas 50 anos, que foi o texto que a Hannah Arendt publicou em 1967, Truth and Politics, Verdade e Política, colocava esta pergunta, não é? Que é uma pergunta essencial, que é justamente o de saber se a verdade é, por essência, impotente e se, por outro lado, o poder é, por essência, enganador. Se, no fundo, estamos condenados a que o exercício do poder seja acompanhado pela falsificação ou destruição da verdade. Portanto, há 50 anos, esta questão, evidentemente sabemos que Hannah Arendt era uma filósofa que estava muito à frente do seu tempo, mas esta questão era já visível, detectável para alguém como Hannah Arendt. E todos sabemos, justamente, que a falsificação, a mentira, todas as formas de trair a verdade, seja, enfim, a verdade racional, seja a verdade factual, têm uma longa história. Eu coloquei aqui algumas perguntas que mostram que, sobretudo no plano daquilo que poderemos considerar a verdade factual, a verdade objetiva, que, atenção, a verdade objetiva e factual não dispensam interpretações, bem entendido. Nietzsche dizia, não há factos, só há interpretações. Era uma expressão, uma forma radical, digamos assim, de acentuar esta ideia. Todavia, estas perguntas que aqui estão, por exemplo, a questão do Holocausto, que hoje em dia está a ser posta em causa não só por dirigentes políticos, mas também por pessoas que se reclamam do título de historiadores. A questão, por exemplo, do impacto do tabaco sobre a saúde humana, e em particular como causa ou como coadjuvante causal do cancro. A questão do amianto, por exemplo. A questão das alterações climáticas. Temos neste momento à frente dos Estados Unidos, que é apenas o país mais poderoso do mundo, uma pessoa que se considera descrente das alterações climáticas, como se as alterações climáticas fossem um tema de religião, um tema de fé. Ou então, na nossa triste e desarticulada hoje União Europeia, em que continuamos, contra toda a evidência, a contar a história de uma crise que foi uma crise de um euro mal fundado e de um sistema financeiro desregulado, continuamos a considerar que isso é uma crise da dívida soberana. Portanto, no fundo, todas estas perguntas mostram que, historicamente, a verdade no espaço público é sempre uma das principais vítimas da ação dos protagonistas, sobretudo quando esses protagonistas são poderosos, sejam dirigentes políticos, em regimes que não têm capacidade de escrutínio, sejam agentes económicos que efetivamente conseguem interferir também nesse espaço público. Bom, claro que hoje as coisas são feitas com muito mais sofisticação, mas deixem-me que vos recorde, quando as coisas eram feitas um bocadinho à pressa, uma imagem de Lenin, há 100 anos atrás, na Gara da Finlândia, em São Petersburgo,
chegado do exílio, depois, no fundo, ao lado encontra-se o Leon Trotsky, não é? Que foi o fundador do Exército Vermelho, era considerado o número 2 da Revolução Russa, e esta mesma imagem, nos livros de história, que os meninos da União Soviética nos anos 30 aprendiam, aparecia assim, um Photoshop, não é? Trotsky tinha desaparecido, não é? Não se tratava de ter uma má visão, não é? De considerar um traidor. Não, Trotsky não tinha existido nunca. Em vez dele estavam umas tábuas de madeira. Não é? Portanto, isto, enfim, é certamente uma distorção, para usar uma expressão simpática, da verdade. Mas as coisas mudaram ou não mudaram? Eu concordo muito com este contributo da Hannah Arendt, que chama a atenção, nesse tal texto de 1967, para uma espécie de metamorfose na verdade, ou na produção, ou se quisermos, na destruição da verdade. Ela faz uma distinção entre mentira tradicional e aquilo que podemos considerar uma mentira moderna. A mentira tradicional tende a ocultar a verdade. A moderna tende a destruir a verdade. Estamos aqui, atenção, isto é um aspecto que me parece importante, essencialmente no terreno da verdade factual. Daquela verdade que tem que ser testemunhada. Bom, a verdade factual, como aquela da fotografia, não é? Ou seja, a prova de que Trotsky estava lá era dada pelas testemunhas oculares e pelas fotografias não adulteradas. Não se trata de uma verdade racional, não se trata de uma teoria científica que pode ser proibida num país ou que pode ser impedida de circular durante alguns anos, mas que voltará sempre pela sua estrutura compulsiva ou compulsória que tem a ver, no fundo, com a razão, com leis objetivas. Não. Estamos a falar de verdades de facto, que implicam testemunhos, que implicam, no fundo, testemunhos intersubjetivos, não é? A outra mentira é a mentira moderna. E é muito interessante porque, evidentemente, em relação a Stalin, ninguém se admira, enfim, do tipo de verdade grosseira ou de mentira grosseira. Mas a Hannah Arendt fala de duas personagens que estavam ainda vivas na altura em que ele escreve, o de Gaulle e o Adenauer. O Adenauer, penso que ainda assim, penso que foi no ano em que ele morreu, que são apresentados por Arendt como dois mentirosos modernos, dois mentirosos totais. O primeiro, de Gaulle, por mascarar a derrota gigantesca da França em 1940, não é? O de Gaulle conseguiu convencer-nos a todos nós que a França era um país que estava entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E o segundo, o Adenauer, por vender a ilusão de que os nazis eram uma minoria na Alemanha hitleriana. Como se os alemães tivessem sido vítimas inocentes de um regime que se tinha imposto de uma forma brutal, esquecendo a complicidade e o facto também de, enfim, o regime nazi ter saído também das urnas eleitorais, e pelo menos por duas vezes. Esta diferença é uma diferença que nos faz pensar um pouco. Mais perto de nós, temos em torno da questão das alterações climáticas, mas também em torno de tudo aquilo que tem a ver com a verdade factual que nos é cedida através da pesquisa científica. Nós temos hoje uma tendência muito interessante, que é uma tendência que foi definida por dois professores americanos numa obra chamada Mercadores da Dúvida, e consiste no seguinte: consiste num processo em que a verdade objetiva não é negada por uma contra-verdade, por uma mentira que se propõe ser verdadeira, mas há um processo de enfraquecimento da verdade factual através da dúvida. É muito curioso porque hoje em dia, em relação às alterações climáticas, a questão já não é tanto dizer as alterações climáticas não existem. A questão central é esta: as alterações climáticas causam sérias dúvidas. Não está ainda provado. Portanto, a dúvida funciona aqui como um mecanismo de atenuar o efeito político no espaço público que a verdade poderia ter. Bom, alterações climáticas. Estamos a falar de ciência de alto nível, as ciências da Terra, a química, a física, com F grande, mas vejam que há tantos anos, há vários séculos, em 1651, o grande pensador Thomas Hobbes escreveu o que ali está, ou seja, escreveu, enfim, não vou traduzir, nem vou ler o que ali está no slide, é apenas ilustrativo,
que se a geometria, a verdade geométrica, e a verdade geométrica é uma verdade de razão, não é uma verdade de facto, incomodasse os poderosos, dificilmente os poderosos teriam capacidade para inventar uma geometria alternativa. Mas teriam capacidade, sem dúvida, para destruir todos os livros de geometria e para tentar impedir que a geometria fosse ensinada nas escolas. Portanto, não admira hoje que o Sr. Trump esteja a destruir a Agência Americana de Proteção Ambiental e esteja a fazer uma coisa terrível, que é eliminar o financiamento federal para os projetos de ciência que tenham a palavra climate change. Não é? Portanto, no fundo, não mudou tanto assim. As coisas não mudaram tanto assim. O Trump não é uma criatura nova, é apenas um ser humano que, de certa forma, acentua aquilo que, provavelmente, muitos de nós mais detestam em si próprios. Todavia, voltando a Arendt, ela chama a atenção, no fundo, para uma certa incapacidade ou uma certa falta de atenção que a democracia tem, ou pelo menos teve até hoje, com este novo tipo de mentiroso, não é? Ou seja, porque o mentiroso clássico, aquele mentiroso que esconde a verdade,